tuas mãos. Nesse momento, se rende ao Senhor. Apresente o teu coração neste momento. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Aqui está, ó Deus amado, vidas, famílias. Estão, Senhor, nações, estão povos, meu Deus eterno, estão governantes, príncipes, Senhor. Ó Deus amado, estão, Senhor, meu Deus, embaixadores do Teu reino, Senhor, embaixadoras do Teu reino, ó Pai amado. Senhor, que seja estabelecida a Tua verdade sobre a mente e o coração de cada vida, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus eterno, que os Teus anjos, Senhor, ó Pai amado, Senhor, venha, Senhor, meu Deus amado, Senhor, ó Pai, manifestar a Tua glória sobre esta casa, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, colocamos diante do Senhor, ó Deus, receba, Senhor, meu Deus amado, ó Deus, que da nossa linda salva de palma, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, consagramos ao Deus vivo, todo-poderoso. Mas não se assenta não, dá um abraço nessa pessoa aí do teu lado, fala para ela que ela é bem-vinda. Louvado seja Deus. Caio, a Giovana, o Fábio, sejam muito bem-vindos. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus, que bom. Você está na casa do Pai. Aleluia, querido, você deu seu abraço, pode se assentar depois. Querido, estamos na igreja. A igreja, querido, é um lugar de nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Queridos, eu só quero dar um breve testemunho antes de entrar aqui na palavra. O pastor Marcelo, na oração, ele falou sobre a restauração da minha saúde. Quem crê em milagre? Quem precisa de um milagre? Quem vai viver o milagre? Amém. Glória a Deus. Queridos, fui acometido de uma enfermidade e eu precisei fazer uma revascularização. Ou seja, eu precisei trocar todas as veias do meu coração. Estava no ano passado passando uma situação física muito debilitada, muito cansado, muito acelerações de coração, a fadiga muito grande. E primeiro momento fui ignorando, fui deixando, né? Mas os sintomas foi aumentando, até que, né, graças a Deus, que Deus me deu uma mulher sábia, uma mulher que zela, uma mulher que luta pelo marido, e ela sempre pontuando comigo, e Deus gerou, amado querido, uma oportunidade de um exame, de acessar ao médico cardiologista, 2 exames, os dois deu alteração, amado. E apontado para o médico para um terceiro exame. Nesse terceiro exame o médico olhou para mim e falou assim, no meio do exame, no cateterismo, ele falou assim, ó, não tem jeito, para você é só cirurgia, não há outro meio para que você venha se recuperar, o seu caso é grave, e vou te explicar, você tem 3 veias principais no coração, 2 suas estão 100% entupidas, não funciona, não passa nada. E a terceira veia está funcionando apenas 20%. 80% ela está entupida. Você vai passar por cirurgia. Levantou e saiu da sala. Nisso tudo, amado querido, compartilhando com a nossa liderança, compartilhando com alguns irmãos em oração. E Deus foi movendo as situações e preparou o Dante Pazanese, através da doutora Rúbia, uma colega de trabalho lá no posto CS Norte, onde eu trabalho, e acessei este lugar, amado, de uma grande porta, e lá, quando levei o exame do cateterismo, a médica me atendeu, ela olhou os exames, levantou e foi até o médico principal, o chefe. Entraram na sala e falou assim, ó, o seu caso é muito grave, o senhor está ciente, e eu não posso te liberar, eu preciso te internar, vou entrar com processo através do pronto-socorro, não sei a data de cirurgia, né, eu não sei a data, mas eu não posso te liberar, porque o senhor está num fio, né?
A minha esposa, ela já estava ciente, né, dessa situação. Ela já olhamos um para o outro ali e nós concordamos, amados. E fui internado no Dante Pazanese. E lá, amado querido, passei pelo procedimento cirúrgico. Fui internado dia 18 de dezembro e passei pela cirurgia dia 23 de dezembro. Hoje faz 2 meses e 4 dias que eu fiz a cirurgia, aonde foi aberto o meu peito, o coração foi parado, trocou-se as 3 veias, eles colocaram mais uma veia, ficou 2 mamárias, acrescentou 4 veias a mais, daquelas 3 que estavam comprometidas, ele colocou 4, ou seja, deu fôlego a mais. Me segure, aleluia, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer de tudo isso, amado, passei pela cirurgia, amado, um momento que você verdadeiramente entra no vale da sombra da morte, querido, mas mesmo que nós entramos no vale, tem alguém que é poderoso e soberano, que entra comigo e com você em qualquer vale. Louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. Existia todo o risco da cirurgia. De 100 pessoas que faz essa cirurgia, 20 morrem. 20 não acorda mais, né? E toda essa expectativa, esse clima, mas a nossa vida está na mão de Deus. A melhor coisa, a maior decisão que eu e você podemos e devemos ter, é ter a nossa vida entregues à mão do Senhor nosso Deus. Passei pela cirurgia, amado. Minha esposa, ela, uma mulher virtuosa, teve todos um momento comigo, me suportou em amor, querido, suportou tantas situações de adversidade ali, junto comigo, mas junto também estava a igreja, orando por mim. Eu quero agradecer a cada oração, eu quero agradecer, querido, a cada súplica, a cada rogo, a cada clamor. Hoje eu estou aqui, amado, porque verdadeiramente eu vivi um milagre. E você, igreja, família IPA, a minha família a qual eu pertenço, faz parte desta vitória e deste milagre. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, querido. Vamos para a mensagem. Essa mensagem, ela tem um título que chama Virando a Chave On. Faltou o on, né? Virando a chave. E hoje, pelo Espírito do Senhor, que o Senhor venha abrir a tua mente e o teu coração, e essa chave venha a ser virada, para que você venha usufruir, querido, a plenitude da glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê assim, aleluia. Na introdução, amado, temos aqui, o objetivo do Senhor Jesus como Filho de Deus é estabelecer o reino. Esse foi a manifestação do Senhor. Ele veio estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra. E quem quer viver e quem vive neste reino, dá um glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, querido. O reino, amado, é algo que é real, verdadeiro. Você faz parte do reino, querido. Existe vários reinos, nós vamos falar sobre isso, vamos apontar sobre isso, mas você precisa entender que existe, amado, o reino de Deus, mas existe o reino das trevas, querido. Ou você entra para o reino de Deus, ou você já faz parte do reino das trevas. E nós precisamos ter essa compreensão. E nós vivemos, querido, amado, em situações que passamos por muitas tentações. E essas tentações buscam descaracterizar os princípios e os valores do reino de Deus. Nós estaremos falando sobre isso nessa noite. Estaremos apontando, amado, querido, a compreensão de entendermos que o reino de Deus, amado, ele existe e ele é para os filhos e as filhas de Deus. Ele está estabelecido para que nós, como filhos, herdamos e vivamos neste reino em nome do Senhor Jesus. E vemos aí as situações.
Mas, diante disso, nós temos um adversário. Fala para o teu irmão, você tem um adversário. A batalha, ela é real. E o cenário é desfavorável diante do inimigo. Nós estamos neste mundo, amado. Existe este inimigo, existe o inimigo, amado. Isso não é uma ficção, não é uma crentez, é uma realidade, amado. Temos o nosso inimigo. E quando nós vemos no texto, capítulo 4 de Mateus, no verso 1, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui existe, amado, algumas verdades que nós precisamos compreender, para que nós, nessa compreensão, nessa virada de chave, nós viemos sair de cima do muro. Porque se nós estivermos em cima do muro, amado, ou nós estamos no reino de Deus, ou está em cima do muro, ou está no reino das trevas. Só que em cima do muro, querido, tem um dono. E quem está lá pertence a esse dono. Quem está entendendo? E por termos este adversário, o próprio Deus, o próprio Senhor, amado, após o batismo do Senhor Jesus, logo em que o Senhor Jesus saiu das águas, se você ler alguns versículos anteriores, fala sobre o batismo de Jesus, a qual ele vai até João Batista querendo impedi-lo de chegar até Jesus, até as águas, mas Jesus falou que era necessário se cumprir a justiça de Deus. Entendeu João e acessou com Jesus até as águas e o batizou. E ali, quando Jesus foi batizado por imersão às águas, ao se levantar, ao sair, o céu se abriu. O Espírito Santo veio em uma forma corpórea, como uma pomba. O Espírito de Deus pousou sobre o Senhor. E logo em seguida, uma voz do céu, querido, a voz do Pai, disse: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Aleluia. Ali o Senhor amado, Deus Pai, já estabeleceu algo, querido, uma verdade, para que através de Jesus Cristo, nós também viemos herdar, querido, sermos adotados, sermos recebemos o poder de se tornar filhos de Deus, saímos do estado de criatura para filho de Deus. Ali, amado querido, quando o céu se abriu, a última voz que o Senhor Jesus ouviu, antes de sair, amado, para a tentação, a última voz que ele ouviu: eis meu filho amado, a quem me comprazo. A identidade do Pai estava estabelecida: é meu filho, e ele me traz alegria, ele me traz, querido, a paz, ele me traz, querido, alegria ao meu coração. A voz que o Senhor Jesus ouviu. Mas o Espírito Santo, amado, nós estamos neste mundo, e neste mundo sabemos que jaz no maligno, e existe toda uma influência, existe toda uma ação, existe um reino e um governo, e Jesus ele veio se manifestar para desfazer este governo, amado, e estabelecer o reino de Deus. Você está entendendo, querido? Aleluia. E como o Senhor, levado pelo Espírito, amado, ele foi tentado, não por Deus, mas pelo diabo. As tentações, amado, nunca virão da parte do Senhor. Quem sempre estará atuando na tentação para desconfigurar a imagem de Deus na tua vida é o inimigo da tua alma. O que aparece, querido, oferecendo situações para que você quebre princípios, quebre valores, amado, querido, é o inimigo da minha e da tua alma. E ele, querido, continua atuando até os dias de hoje. Mas ele tem um decreto, ele já tem um destino, querido, ele já tem uma palavra, ele é derrotado. E nós, como igreja do Senhor, temos uma palavra: somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.
E esse adversário, amado, existe o adversário, existe o mundo espiritual. Isso é notório. O mundo espiritual influencia o mundo físico. Primeiro, querido, é o espiritual. Segundo, é o físico. E o mundo espiritual influencia diretamente ou indiretamente na tua vida, nas suas decisões, querido, nas suas vontades, nos seus pensamentos e nos seus desejos. E hoje, querido, Deus vai virar uma chave sobre a tua vida, e você vai ter um entendimento da palavra do Senhor teu Deus. Aleluia, aleluia. Querido, nós temos adversário. A batalha é real. Jesus, ele ficou 40 dias sendo tentado. 40 dias, querido, em tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pecado é ceder, querido, sabe, amado, aquilo que vai quebrar um princípio e um valor. Quem está entendendo diz amém. Amém. Aleluia. E esse adversário, amado querido, estava tudo favorável. Porque o cenário que Jesus se encontrava, o Senhor Jesus estava na onde? Foi levado pelo Espírito na onde? Ao deserto. Se você vê o deserto, querido, é um lugar que não tem nada. Não tem nada, não tem recursos. Você não consegue ver uma expectativa. E foi a este lugar desfavorável que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo, amado. E ainda o inimigo diante dele. E quero com você nessa noite falar de algumas estratégias que o inimigo tem usado. Deserto, Jesus 40 dias em jejum, 40 dias e 40 noites em jejum, estava com fome, o inimigo presente, o cenário totalmente desfavorável, amado, e aí o tentador começou a investir, começou a estratégia de guerra. E a primeira estratégia de guerra, querido, que o inimigo ele faz, é o que? No verso 3, olha o que está escrito. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães. Então a primeira estratégia de guerra que o inimigo foi atuar e atua, até nos dias de hoje, foi o que? Em atacar a identidade e os valores. Algo que o inimigo investe pesado. Algo que o inimigo, amado, o mundo espiritual, querido, caído, as trevas, os principados, as hóstias malignas, amado, o que vai investir é o que? Atacar na identidade e em valores. O inimigo continua investindo nessa área, quebrando, querido, sabe, amado, querido, quebrando muitos homens, muitas famílias, muitos lares, muitos filhos, querido, em seus ataques na identidade, quebrando os valores e princípios. Quem está entendendo? O inimigo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Amado, olha o que o inimigo vai: se tu és o Filho de Deus, em uma situação desfavorável, em um ambiente desfavorável, fragilizado fisicamente, porque 40 dias, 40 noites em jejum, e a palavra é clara, dizendo que Jesus teve fome, amado. E quando nós estamos com fome, ainda mais um período tão longo, eu nunca fiz esse jejum, não tenho a direção de Deus, né? Não tenho essa direção. Já fiz jejum de 3 dias na direção do Senhor, amado. E é difícil, porque a cabeça começa a ficar confusa. Começa a aparecer sintomas no físico. Sabe, sintomas que desequilibram as emoções. Uma irritabilidade. Sabe, situações que aparecem, amado. E vemos o inimigo neste momento trazendo o quê? Um ataque. Se tu és o Filho de Deus. O inimigo vai investir sempre, amado, querendo descaracterizar a tua identidade no Senhor teu Deus.
há um investimento pesado para que você venha quebrar os valores. E ele ainda faz assim: mande que essas pedras se tornem pães. Quantos de nós, amados, queridos, começamos a vir à igreja, começamos a vir à casa de Deus, somos bombardeados na mente, amado querido, e nós largamos, e às vezes falamos assim: mas antes que eu não ia para a igreja, eu não tinha esses problemas, eu não tinha essas dificuldades, eu não tinha essas lutas, eu não tinha esse problema com minha esposa, eu não tinha problema com meu filho. O inimigo sempre vai atacar, amado, querendo descaracterizar, querido, a identidade e os valores. Quem está entendendo? Talvez você esteja vivendo esse momento, sendo atacada a sua identidade. Talvez a sua casa está sendo bombardeada. E nós vemos que o investimento, amado, dessa estratégia de guerra, amado, o Senhor Jesus, Ele transpassou aquele momento. Mas o inimigo não desistiu. No verso 5 diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo. Ele muda o cenário. Aí você consegue vencer essa batalha, você consegue vencer essa dificuldade, você consegue transpor, amado, esse momento. Aí de repente muda o cenário e novamente o investimento. Você está em guerra. Fala para o teu irmão: você está em guerra. Fala para ele: vigia, irmão, vigia, irmã. Precisa vigiar. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, querido. Há um bombardeio diariamente. Querido, novamente o inimigo mudou o cenário. Levou uma cidade santa. Levou o querido para a igreja. Levou lá no templo. Colocou Jesus. Mas continuou tendo um investimento. Investiu novamente. Se tu és o filho de Deus, novamente a identidade. Eu tenho 3 filhos, natural. Estão longe de mim, mas são meus filhos, aonde eles estiverem. Eles podem ir lá para o Japão, é meu filho. Eles podem ir lá para a Alemanha, é meu filho, é minha filha. Pode ser que eles venham morar no lugar mais distante, vai ser filho. Você está entendendo, amada? Algo que nós precisamos entender: qual é a tua identidade? Como que você hoje olha para si e se vê no momento da sua vida? Será que você não está sendo investido na sua mente? Você está achando que é a tua esposa? Você está achando que é o teu esposo? Você está achando que é o teu filho? Você está achando, querido, que é o pastor da igreja? Mas nesta noite, amado, uma chave vai virar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E o inimigo novamente, querido. E agora, na cidade de Deus, no templo de Deus, querido, olha só o verso 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha a estratégia do inimigo, amado. Mudou o cenário, investiu ainda na identidade, usa a palavra. Aqui ele está citando o Salmo 91, verso 11 e o 12. Usando a palavra, dizendo: está escrito. Está escrito. O diabo, o adversário, o inimigo, apontando a palavra. Mas, antes de apontar a palavra, ele fez uma sugestão. Ele fez ali, ele mandou uma influência. Ele lançou um dardo inflamado.
ele lançou uma seta. Mas antes de falar os salmos, ele disse: lança-te daqui abaixo. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que toda seta maligna do inimigo sobre a tua mente, que está descaracterizando a tua imagem e o propósito de Deus sobre a tua vida, vai cair por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, amado. Vemos aqui, querido, no lugar santo, aleluia, na cidade santa, e no templo, na parte mais alta, o inimigo, querido, atuando, dizendo para você: larga, deixa, que adianta você continuar, que adianta você perseverar. Eu quero dizer, meu irmão, querido, que nesta noite essa mentira cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, querido. E agora, o checkmate. Verso 8. Tem o checkmate do inimigo. A ação para o checkmate, para finalizar, para acabar. Verso 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito, e mostrou-lhe os olha só que da estratégia do inimigo. Olha o que o inimigo estava preparando, o checkmate, para acabar com o jogo, para acabar, querido, amado, querido, com tudo, a chance, amado, de eu e você hoje podermos falarmos: Pai nosso que estais no céu. O inimigo investiu pesado, ele preparou um checkmate. Ele disse, levou o Senhor até um lugar muito alto, e mostrou todos os reinos e as suas glórias. E a Bíblia fala sobre reinos. Daniel fala que quando Nabucodonosor teve a visão da estátua, Deus estava ali dando a revelação dos reinos. A cabeça da Babilônia, o peito medo-persa, querido, da cintura, os gregos, e as pernas, os romanos, os 4 impérios. Impérios, queridos, que no seu poder, na sua glória, eles destruíram, eles conquistaram, eles fizeram muitas coisas, mas eles se passaram todos esses reinos se passaram. Sabe, querido, ali quando transportou Jesus e mostrou todos os reinos, queridos, da luxúria, o reino do sexo, da fama, todos os reinos, do prazer ilícito, colocou ali para o Senhor, diante do Senhor. Aí entra, querido, aí entra algo muito importante para nós entendermos, que esses reinos humanos têm glória temporária. Não adianta, querido, você aceitar negociar com o diabo, porque o teu corpo, você está envelhecendo. Até quando vai ficar traindo? Até quando viver uma vida desregrada? Até quando os tempos estão passando, e esses prazeres que escravizam, amado, esta glória do homem, esta glória do mundo, ela escraviza. Quem está entendendo? E o verso 9, após o inimigo dar o checkmate, aí no verso 9 diz assim: tudo isso te darei, tudo isso te darei, se
existe dois reinos. Existe uma verdade absoluta e eterna. E ela se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Jesus Cristo, Ele se manifestou, amado. Ele se manifesta. Ele manifestou o reino de Deus para implantar o governo aos filhos de Deus. Jesus manifestou o reino. Quando o Senhor foi pregar, a primeira mensagem de Cristo foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista, a primeira pregação de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Pedro foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira pregação do apóstolo Paulo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o Senhor, amado irmão, querido, Ele começa a confrontar. Quando o Senhor disse, está escrito, Ele fala assim, é uma declaração dizendo assim: tenha direção. Existe uma comunicação, existe uma instrução de Deus para a terra. A primeira coisa que o Senhor, amados irmãos, foi declarar, combatendo as artimanhas, as estratégias do inimigo, o ataque à identidade dos valores, foi que Ele apontou para a palavra: está escrito. Aponte teu dedo de profeta e aponte para o teu irmão e fala para ele: está escrito. Fala para ele: tem um recado, tem uma direção, tem uma instrução de Deus para a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito, amados. Até quando vamos desprezar a palavra do Senhor? Até quando vamos deixar, queridos, sermos bombardeados nas artimanhas do inimigo e perdemos, querido, o foco e a chave da nossa e da tua, a vitória da tua casa? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Há uma comunicação dos céus para mim e para você, e está na palavra de Deus. Aleluia. Existe uma comunicação, existe uma instrução, existe um ensinamento, existe, querido, uma doutrina que é dos céus para mim e para você, que somos os filhos de Deus. Para nós irmos, o tempo já voa. O Senhor Jesus, querido, Ele trabalha com estratégia, amado. Sempre há estratégia, a estratégia está na palavra. Ele já aponta a palavra, querido, em Deuteronômio 8:3. Quando o inimigo falou assim, transforma esse pão, essas pedras em pão, Jesus já falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Sempre, querido, sempre tem uma estratégia. Você não precisa continuar cedendo, você não precisa ceder, querido. O que precisa é você permanecer na palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Querido, quando o inimigo apresentou todo o reino e toda a glória deste mundo, toda a glória, Jesus mostrou que existe apenas dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. E o Senhor, Ele não negocia com as trevas. O Senhor não negocia com as trevas. Aonde há trevas, eu e você não cabemos neste lugar. Não, querido, não nos pertence.
Hoje é uma noite que Deus está mudando, virando chaves. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Querido reino de Deus, o que é o governo espiritual de Deus sobre tudo o que existe, visível e invisível. O reino das trevas é um sistema espiritual de oposição a Deus. O reino de Deus é baseado em justiça, paz e verdade. É eterno, santo e incorruptível. Aleluia. O reino das trevas, querido, é baseado em engano, em orgulho, rebelião. É ilusória, é passageira. Aparenta poder, mas não é eterno. O reino de Deus gera a glória, e esta glória gera vida. A glória de Deus gera vida. A glória do Senhor gera vida. Aleluia. É vida, aleluia. É vida para os seus ossos. É vida, seu querido amado, para o seu coração. É vida para o teu fígado, para o teu rim. É vida para a tua mente. A glória de Deus é vida. Oh, aleluia. 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 Eu sou testemunha. Eu sou testemunha de que a glória de Deus, ela sustenta uma vida, mesmo com 20%. Quanto tempo, queridos, eu fiquei com isso, e não sabia, ignorava os sintomas, ignorava os sinais, mas a glória de Deus, querido, ela me sustentou, aleluia. A glória do Senhor, ela me guardou, aleluia. Esse problema é genético, família. Minha família é Pacheco, ao Fábio, a minha cunhada Samanta, um beijo no coração. O Fábio está aqui, ó. Glória a Deus, o Fábio é cunhado do meu irmão. Glória a Deus, sejam bem-vindos. A minha família, amado, eles sofreram junto comigo. Eles andaram num vale da sombra da morte, mas eles viram que a glória de Deus continuou sustentando a minha vida e a minha casa. Meu irmão caçula, ele tem problema também semelhante. Ele com uma veia, 30%, ele infartou. Mas está bem, graças a Deus. Deus tem promessa na vida do Fredson. Você consegue compreender que a glória de Deus, amado, ela está se sustentando, está doendo, está sofrendo, mas a glória de Deus está te dando vida, porque essa história será transformada e mudada em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A glória, querido, deste mundo escraviza. Quem é viciado nas drogas, por mais que tenha a sua glória, o seu momento ali, seu êxtase, se torna escravo. Quem está entendendo? Mas a glória de Deus é vida. A glória, o que é a glória? Das minhas pesquisas é um peso espiritual, é a presença manifestada, é a honra, aleluia, é a autoridade, é o esplendor divino, aleluia. Quem quer viver nesta glória? Aleluia. Para nós irmos para a conclusão dessa mensagem, amado, nós vimos que o inimigo deu um checkmate. O inimigo falou assim: te darei toda a glória deste mundo, te darei toda a glória deste mundo, se prostrado me adorares. Se, cuidado, que o inimigo, amado, sempre vai ter o se, e o preço é muito alto. E essa palavra prostrado, presta atenção, querido, presta atenção. A palavra prostrado, ela tem um significado muito profundo, indicando não apenas um gesto físico, mas uma entrega espiritual.
uma entrega espiritual, que desonraria a natureza de Jesus como Filho de Deus. Quem está compreendendo a mensagem? O checkmate do inimigo. O inimigo preparou, mas o Senhor, aleluia, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Te convido a se colocar em pé. O inimigo, ele deu checkmate, mas o Senhor, havia uma palavra em Gênesis capítulo 3, verso 15, que a semente da mulher, ela o quê? Jesus amado, Ele veio para declarar o seu reino, e declarar que nós, que recebemos a Jesus Cristo, mas a todos quantos creram e o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Há um poder, amado. Se você ainda não experimentou, é o tempo e o dia e a hora é agora. Aleluia. Quando o Senhor amado se posicionou ali, a primeira coisa, o diabo o deixou. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, aleluia. Foi aquela última imagem dos anjos com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que os anjos, chegaram-se os anjos e o serviram. Não é mais tempo de comermos das bolotas do inimigo da nossa alma, mas chegou o tempo de nós recebermos tudo que Deus tem reservado para mim e para você no dia chamado hoje. Aleluia. Aleluia. Gostaria de chamar os pastores aqui na frente, os presbíteros. Eu te convido, se você tem passado por situações, tentações, passado por lutas e adversidades, que tem passado, querido, por descaracterização da sua identidade como filho, filha de Deus. A palavra do Senhor diz que a unção, ela despedaça todo o jugo. Aleluia. Aleluia. Eu te convido a sair do teu lugar e receber esta unção, essa imposição de mãos. E a palavra do Senhor diz: se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se há algo que você queira compartilhar com o ministro, esse é o momento apropriado. Esse é o momento. Louvado seja Deus.